Agora, para você que veio no resumo, escreve aqui embaixo e conta pra mim o porquê que você está vendo o resumo. Se já leu, se não vai ler, porque tá com preguiça mesmo, enfim. É o seguinte, no primeiro capítulo já acontece assim um porco reunindo todo mundo no celeiro, porque 90% dos personagens desse livro se passa numa fazenda e são animais. Então esse porco, que é o Major, ele é o mais famosinho assim, mais respeitado da fazenda. Ele reúne todo mundo para contar um sonho que ele teve. Nesse sonho, os animais dominavam e não os humanos. Ele explicava os porquês disso, dava um discurso bem acalorado, né? E você via assim os argumentos, até fazia sentido. Esse é o primeiro capítulo. Ele canta uma música que ele lembrou nesse sonho também. Por isso a revolução dos bichos, porque no capítulo 2 os animais decidem colocar aquilo em prática, dominar sobre os humanos. Eles tomam a fazenda à força, para entender se é a força só mesmo lendo. E o Major, que deu todo o discurso, que deu início à coisa toda, ele vem a falecer, mas os animais dão continuidade ao plano em si. Puta merda, né? Essa musiquinha tá irritante. Não sei se vocês estão escutando, meu vizinho tá empolgado hoje. Como eu gravei a resenha ontem e o resumo hoje tá de dia, tá rolando uma musiquinha chata. Enfim, voltando aqui. Esqueci, tá vendo? Tá me atrapalhando essa música, droga! No capítulo 3... Os porcos, eles ficaram encarregados de dividir as tarefas, meio que comandar. Ou seja, antes os humanos estavam no poder, agora meio que os porcos estão no poder. E o plano era que eles não tivessem ninguém mandando neles e fossem meio que livres, trabalhassem, mas pro próprio comer deles. Só que agora os porcos estão no comando, eles não trabalham e eles são os únicos que bebem leite e comem as maçãs. Ó, que lindo! Porquinhos espertos, hein? Aí tem. Enfim, quando eles foram questionados sobre isso, eles falaram que era bom pra dieta deles. E aí todo mundo, que nem um cordeirinho, abaixou a cabeça e falou: ah, tá, se é assim, sim. No capítulo 4, alguns humanos, junto com o humano que era o dono da fazenda, o Sr. Jones, eles tentaram tomar a fazenda de volta, a fazenda solar. E aí o que aconteceu? Os animais já estavam preparados para aquilo, então eles derrotaram. Claro que houve morte, uma ovelha morreu, fez-se um funeral, ela foi condecorada, mesmo que depois de morta, não entendi. Enfim, mas eles venceram, continuaram ali de boa na fazenda deles. No capítulo 3, que eu esqueci de citar, o porco lá, dominante, criou algumas regras. Essas regras bem... a princípio, boas no começo. Olha só, gravei aqui para ler. Primeira regra: qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Ponto. 2. O que andar sobre 4 pernas ou tiver asas é amigo. 3. Nenhum animal usará roupa. Ficar tudo pelado. 4. Nenhum animal dormirá em cama. Não dormia mesmo, né? Até então tudo bem. 5. Nenhum animal beberá álcool. Vai ter que ficar sóbrio. 6. Nenhum animal matará outro animal. Justo. 7. Todos os animais são iguais. Por isso que eu falei, fizeram as regras, já começou a contradizer com os porcos sendo melhorzinhos, né? Quando uma cadela deu cria a uns 9 cachorrinhos, o Napoleão, que era o porco dominante ali, ele pegou esses cachorrinhos e se encarregou ele mesmo da criação dos cachorrinhos. Até então achei um pouco bizarro, né? Mas tudo bem. Depois, tinha uma outra porca, a Bola de Neve. Ela era uma das que era dominante e ela teve uma ideia de fazer um moinho de vento, o que ia facilitar futuramente, depois de construído, o trabalho deles. Eles iam trabalhar menos, iam desfrutar mais das coisas sem ter tanto esforço. O Napoleão, o outro porco dominante, achou uma bosta esse plano, expulsou ela usando aqueles cachorrinhos. Os cachorrinhos agora estavam crescidos,
colocou os cachorrinhos pra correr atrás dela e matar ela, e enfim, ela fugiu. Porque senão ela ia ser morta por aqueles cachorros. Eles estavam parecendo uns cães de guardas muito loucos, raivoso, tava uma coisa de doido. E aí o porco ficou se sentindo, sabe? Ficou ele lá, assim, e os cachorros em volta, tipo seguranças. Meu, tava muito ficando bizarro a história. Mas aí o porco, ele é muito louco, tipo, ele expulsou a bola de neve da fazenda e depois pegou a ideia dela de construir um moinho de vento e mandou que os animais construíssem. Se ele não era a favor. Aí ele fala que ele era a favor, só que a ideia foi o tempo todo dele, que a bola de neve que roubou a ideia dele. É, isso. E depois ele começa a infringir algumas leis que ele mesmo havia criado. Ele começa a dormir na casa que era do fazendeiro, dizendo, aí o pessoal questionava, mas isso não era errado? Não tinha uma lei que não podia dormir? Daí ele falava, não, mas é porque vai ser bom pra ele, porque aí dorme lá, ele lá, e os cachorros... As desculpas eram muito esfarrapadas, chegava a ser ridículas as desculpas. E aí todo mundo caía e abaixava a cabeça e concordava. E pra não dizer as outras regras, ele começou a beber, ele começou a mandar plantar cevada pra beber mais ainda. Ele começou a negociar, tipo, com o humano. Se o humano vinha, negociava e ele pedia pra negociar ser um intermediário com outros humanos. Sendo que não podia até então falar com humanos. O moinho de vento, que era de bola de neve, ele nomeou como moinho de Napoleão. Porque ele é tal, porque ele é foda e ele tava se achando. Tem alguns personagens que pra mim foram muito marcantes, eu não poderia deixar de falar. Um é o burro, o Benjamin. Esse burro, gente, ele não era contraditório, ele não era super, ele não era master, ele era calmo. E quando foi feita a divisão, e quando eram os humanos e depois que foi feita a divisão, ele continuava fazendo o mesmo trabalho dele. Só isso. Olha que coisa bonitinha, agora desce. Voltando aqui. Ele continuava fazendo só o trabalho dele e não fazia nada a mais que isso, não era super, não era master, enfim. E aí quando o Napoleão fazia ou mandava fazer alguma coisa diferente, que todo mundo ficava indignado, quando os animais questionavam o Benjamin, ele falava assim: eu não sei de nada, eu não vou falar nada, os burros vivem mais. Ai meu Deus, os gatos estão se matando. Enfim, ele dizia que os burros vivem mais e ficava na dele. Outro personagem marcante pra mim era o Sansão, que era um cavalo. Ele trabalhava mais que todo mundo, ele dava o sangue. Ele podia até discordar da ideia do Napoleão, mas no fim ele falava assim, se o Napoleão falou, então tá certo, e o que eu vou fazer, eu vou trabalhar mais ainda. Gente, ele morreu praticamente trabalhando, sério. Ele morreu dando tudo de si. Quando o Napoleão falou que ia chamar um veterinário, na verdade ele estava chamando alguém para sacrificar o Sansão. Foi muito triste essa cena, de verdade. Ele tinha uma égua que era a mulher dele, ou era amiga dele, não sei, a Quitéria. Eu fiquei bem triste nessa cena. Pois é. E também ali depois, umas porcas que tinham, as únicas porcas, todas elas deram cria quase que juntas a um monte de porquinhos. Quem será que era o pai? Minha irmã tá aqui. É o gado, é a minha irmã, todo mundo vai querer participar do vídeo. O capítulo 10, ele só resume os agravantes que estavam acontecendo, que é o último. O que acontece? Os porcos não trabalhavam, o Napoleão não trabalhava, passou a trabalhar menos ainda e dormir mais horas por dia. Os cachorros dele também não trabalhavam, os animais agora tinham que trabalhar dobrado para poder suprir tudo aquilo de animal comendo, né? Os porquinhos, ou a cachorrada, o Napoleão, enfim. E eles faziam cada vez mais negociações com humanos. Chegou-se ao ponto de convidar os humanos para casa dele. É aí que acaba de forma assim, realmente a se pensar. Se você lê a cena, você fica chocado. Está reunido ali na mesa alguns humanos e o Napoleão e aqueles animais, e eles estão jogando baralho. E ao mesmo tempo que eles estão tentando se dar bem, eles estão brigando. Entendeu? Isso narra nitidamente um período político que estava acontecendo na época, que eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sou professora de história. E, enfim, mas a história acaba assim. E já os fatos que tinham acontecido, só os animais muito velhinhos
se lembravam. E aqueles que não se lembravam marromeno, eles ficavam à mercê do que os intermediários do Napoleão, que tinha um outro bicho também, o Napoleão ele não aparecia mais nos lugares, ele só mandava esse bicho ir lá e falar por ele. Ficava à mercê do que Napoleão contava que aconteceu. O bicho nem se lembrava mais do que de fato aconteceu. Ficava à mercê de esse outro animal falar, não, foi assim, está bem melhor que na época do fazendeiro Jones. Estava mesmo, porque eles pareciam estar mais na merda ainda. O que no princípio parecia uma ideia boa de viverem bem e tal, aquele sistema, todo mundo igual. Nenhuma das regras mais eram seguidas. Já tinha uma nova música que nem falava dos bichos, falava só do Napoleão. Tava assim uma coisa bem bizarra. Gente, esse livro é muito divertido e você lê rapidinho, leia ele mesmo. Enfim, se você assistiu o resumo, deixa o seu like pra mim ver e escreve também o porquê que você assistiu o resumo, se você não vai ler o livro. E até o próximo.